Nessa aula vamos estudar um pouco sobre a teoria dos grafos, que é um ramo da matemática aplicada utilizada para abordar vários problemas de computação. A fim de termos uma visão contextual sobre grafos, tomaremos um exemplo clássico, o caso das pontes de Königsberg. Conta-se que os habitantes da cidade russa de Königsberg desafiavam passear por toda a cidade, passando pelas 7 pontes existentes naquela localidade, apenas uma vez por cada uma delas. O fato é que não se conhecia qualquer pessoa que tivesse conseguido tal façanha, e esse problema logo despertou o interesse do matemático suíço Leonhard Euler. Euler usou uma estratégia simples para estudar a solução do problema. Ele reduziu as partes em terra a pontos simplesmente e representou por linhas os trajetos com passagem pelas pontes, chegando a um desenho de características peculiares. O gráfico conseguido por Euler corresponde a uma representação do que hoje chamamos de grafo. É citado na literatura como sendo o primeiro grafo da história, o grafo que ele fez desse problema. Após sua análise, Euler chegou à conclusão de que realmente ninguém conseguiria vencer esse desafio. Somente seria possível passear por todos os caminhos, passando uma única vez em cada ponte, se houvesse no máximo 2 pontos com saídas de linhas em quantidades ímpar. A explicação é que cada ponto deve ter um número par de linhas, ou seja, necessita-se de uma trajetória chegando e outra saindo. Os pontos que não precisam de uma trajetória para entrar e outra para sair são aquelas do início e final do percurso. Então, são estes os pontos com quantidades de linhas ímpares. Os grafos eles servem para modelar uma grande quantidade de problemas do mundo real, normalmente quando está em jogo a conectividade de informações. Podemos citar o web, as relações espaciais envolvidas nas redes físicas telefônicas, no estudo de rotas em logística, etc. Temos vários exemplos de aplicação de gráficos. A partir do que foi exposto acima, podemos dizer que para construir um grafo precisamos de pontos e linhas que chegam ou saem desses pontos, representando as relações entre eles. Os pontos são chamados de vértices ou nós e as linhas são as arestas ou arcos. Portanto, um grafo é definido por 2 conjuntos, um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Vamos ver o caso a seguir que aproveita essa ideia. Imagine que certa pessoa A recebeu um convite de uma pessoa B para participar de uma certa rede social e aceitou. B é um veterano nessa rede e tem como amigos as pessoas C e D. Após algum tempo, A foi adicionado como amigo pela pessoa C. Então, para representar o relacionamento entre essas 4 pessoas, podemos montar o seguinte grafo. Obviamente, esse grupo é apenas uma pequena amostra do volume atual de amigos dessa pessoa. A, B, C e D são os vértices e os reunimos no conjunto V, no conjunto de vértices. As arestas representam que pessoas estão relacionadas, formando o conjunto A. Então podemos denotar um grafo por G, V e A. A teoria dos grafos ela possui uma vasta quantidade de termos, e agora vamos conhecer alguns deles. O primeiro termo é vértices adjacentes. 2 vértices são ditos adjacentes se estão ligados por uma aresta. Seguindo o exemplo do slide passado, temos que os vértices A e B, A e C, B e C, B e D são adjacentes entre si. A outra terminologia é grau de um vértice. O grau de um vértice ele é o número de arestas que incidem em cada vértice, isso é, chegam ou saem de cada vértice desse. No exemplo anterior, o grau do vértice A é 2 e o grau do vértice B é 3, ou seja, tem 3 arestas chegando ou saindo em cada um desses vértices. Caminho. Um caminho é uma sequência de vértices, de modo que cada um deles, exceto naturalmente o último da sequência, tem uma aresta para o vértice seguinte. No caminho é definido o vértice inicial e o vértice final dele. No exemplo anterior, uma possibilidade de A conhecer D é através do caminho A, depois vai para B e depois vai para D. Nesse caminho A é o vértice inicial e D é o vértice final. Comprimento de um caminho. O comprimento de um caminho é medido pela quantidade de arestas que ele contém.
Vale ressaltar que, se isso envolver a passagem por certa aresta mais de uma vez, esta aresta ela deve ser contada todas as vezes que você passar por ela. Por exemplo, o comprimento do caminho citado acima, ABD, para A conhecer D, é 2. Podemos observar na figura do exemplo, que é um caminho mais longo que este, para esse mesmo objetivo. Caminho simples. Um caminho é dito simples quando não há vértices repetidos. Por exemplo, o caminho que acabamos de citar, ABD. É também classificado como um caminho simples. Ciclo. Um ciclo é um caminho simples com uma propriedade a mais. Existe uma aresta ligando o último vértice ao primeiro vértice. Se quiséssemos mostrar no gráfico do exemplo um grupo de pessoas que se relacionam diretamente, podemos citar o ciclo ABCA. Subgrafo. Um subgrafo de um grafo dado ele é formado por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas que são subconjuntos dos conjuntos de vértices e arestas do grafo original. Ou seja, subgrafo é um subconjunto de vértices e arestas do grafo original. Aproveitando o exemplo, o grupo dos amigos que se relacionam diretamente ABC pode ser destacado no grafo original, que é o ABCD, formando um subgrafo desse grafo original. Ou então, o próprio grafo de relacionamento das 4 pessoas citadas pode ser considerado um subgrafo de todos os relacionamentos dessas pessoas. Um gráfico é conexo quando existe um caminho entre qualquer par de vértices. Caso contrário, o grafo é desconexo. Em outras palavras, em um gráfico conexo, a partir de qualquer vértice eu posso atingir ou visitar qualquer outro vértice. Eu posso traçar um caminho para qualquer outro vértice do grafo. Então, todos os vértices do grafo têm algum caminho que pode chegar a ele. Na teoria dos grafos, uma árvore, a gente acabou de ver a árvore como estrutura de dados pura, tá? Mas a teoria dos grafos, uma árvore ela é um grafo conexo, ou seja, existe caminho entre quaisquer dois de seus vértices, e acíclico, ou seja, não possui ciclos. Então, duas coisas para a árvore. Uma árvore é um grafo conexo e acíclico. Não tem como eu sair de um ponto ou um nó dessa árvore e percorrer um caminho e chegar ao mesmo ponto de origem sem repetir nenhuma aresta. Se eu conseguir sair de um vértice e fazer um trajeto qualquer e conseguir voltar para esse vértice sem repetir arestas, então quer dizer que eu tenho um ciclo, no meu grafo e não é uma árvore. Caso o grafo seja acíclico, mas não conexo, ele é dito uma floresta. Uma floresta também pode ser definida como uma união de juntas de árvores. Então, uma floresta, assim como a analogia na natureza, é um conjunto de árvores. Os vértices não estão conexos entre si, mas cada vérticezinho dele pertence a uma componente conexa, que é um conjunto de vértices que são conexos entre si. Na figura A, a gente tem um exemplo de um grafo conexo e na figura B, um exemplo de um grafo desconexo, onde os vértices 2 e 6 não estão conectados com o grafo 1, 3, 5, 7. Então a gente tem um grafo desconexo e temos duas componentes conexas, que são duas partes do grafo que são conectadas entre si. Uma componente conexa é 2 e 6, a outra componente conexa é 1, 3, 5 e 7. Na figura C, a gente tem um exemplo de uma árvore com 5 arestas e 6 vértices. Então a gente pode ver que todos os vértices estão conectados entre si e não temos ciclo. Um grafo orientado, direcionado ou até mesmo alguns autores tratam como de grafo, é um grafo quando as ligações dos vértices seguem uma determinada orientação. Então, em vez de arestas, eu vou ter arcos, eu tenho uma direção de um nó para o outro. No nosso exemplo da amizade aqui, a relação é, dizendo-se que as pessoas A e B são amigas, estamos dizendo que A é amigo de B e B é amigo de A. Ou seja, não há escolha de um dos sentidos da relação. Tá? Isso é o que está no nosso exemplo anterior, quando a gente trata de arestas, onde o grafo não é direcionado.
Apenas a título de comparação, se a relação fosse ama do verbo amar, dizer A ama B não implica B ama A. Portanto, num grafo orientado, a relação A ama B seria representada pela seguinte figura do slide. Uma aresta direcionada partindo do vértice A em direção ao vértice B, dizendo que A ama B. Mas, pelo menos no caso do nosso exemplo aqui, não temos a informação de que B ama A também. Então é só um sentido. Em um grafo orientado, se for verdade que também B ama A, então outra aresta deve ser traçada no sentido oposto, da seguinte maneira. Uma aresta direcionada partindo de B para A. Grafo valorado. Um grafo ele é dito valorado se um valor, geralmente chamado de peso, for atribuído a um vértice ou aresta. Grafos valorados são de uma grande utilidade prática, onde os pesos podem representar custos, distâncias, capacidades, tempo, no caso de análise de trânsito, tempo de permanência, etc. Se pudéssemos medir o grau de amadurecimento da amizade entre as pessoas do nosso exemplo, atribuindo uma nota, digamos, de 0 a 10, supondo-se haver relacionamentos pessoais e esse amadurecimento esteja relacionado com a quantidade de tempo em que são amigas, poderíamos construir um grafo valorado como mostra essa figura aqui ao lado. Temos que a nota, digamos assim, da amizade entre A e B é 8, então são bem amigas. A nota da amizade entre A e C é 6, não são tão próximos assim. Entre B e C é 10, é o máximo que a pessoa pode ser amiga de outro, então eles são, o extremo da amizade. E o outro BD, que é uma amizade também muito forte, 9. Determinar um grafo significa especificar seus vértices e suas arestas, da maneira como vimos no exemplo anterior. Os vértices podem ser letras, números ou qualquer coisa. As arestas são determinadas partindo da identificação de quais vértices são adjacentes a quais outros vértices do grafo. Assim, então, surgem as diversas maneiras de representação de grafos e são definidas como um objetivo de conduzir a implementação que a gente vai escolher. Nessa aula, vamos citar duas delas, a representação por matriz de adjacência e a representação por lista de adjacência. O gráfico do nosso exemplo, que representa uma visualização de amizades em uma rede social, ele pode ser descrito como uma matriz de adjacência, isso é, uma matriz que mapeia a relação de adjacência entre os vértices. Os índices das linhas e colunas apontam os vértices, que são as pessoas envolvidas, e os elementos da matriz indicam que vértices estão relacionados, tá? Ou seja, que pessoas estão relacionadas. Por exemplo, como a pessoa A está relacionada com a pessoa B, então existe uma aresta entre elas duas. Então, o valor do elemento AB na matriz é 1. Por outro lado, o elemento da posição AD é 0, pois A e D não se relacionam nesse nosso gráfico. Algumas observações importantes. Um vértice não se relaciona com ele mesmo, portanto, o elemento de posição AA é 0. O elemento de posição AB é igual ao elemento de posição BA, tá? Isso ocorre porque temos um grafo não direcionado. Se tivéssemos o contrário, com arestas direcionadas, esses elementos poderiam ser diferentes. Quando possuímos um grafo valorado, ele pode ser representado também por uma matriz de adjacência, no qual cada elemento dessa matriz irá representar o peso das arestas, tá? Em vez de só 1 ou 0, dizendo que tem adjacência. Aqui no caso, se o peso for maior do que 0, então a gente já deduz que eles têm um relacionamento e o relacionamento deles tem um determinado peso. Lista de adjacência. Essa representação ela consiste em listar todos os vértices do grafo e em seguida, para cada um deles, anotar com que outro vértice este está relacionado. Podemos representar o gráfico do nosso exemplo pela lista de adjacência mostrada na figura. Cada item dessa lista corresponde a um vértice, uma pessoa, e ao lado, para cada vértice, existe a indicação dos vértices a qual este se relaciona.
aquelas com quem essa pessoa esteja relacionado. No exemplo aqui, temos que o vértice A tem como adjacentes os vértices B e C. Então, o elemento A da lista tem outra lista contendo os vértices adjacentes a ele. O elemento B da nossa lista de adjacência possui outra lista com os vértices adjacentes somente a B e assim por diante. No caso de grafos valorados, basta adotarmos uma maneira de identificar os P's associados a vértices ou arestas. Uma dessas maneiras é usada na figura desse slide para representar o grafo do nosso exemplo. Podemos observar aqui que o peso está ao lado de cada vértice da lista de adjacência. Portanto, é indicado que façamos uso de alguma estrutura de dados para armazenar essa informação, que é o vértice em um campo e o peso em outro campo dessa estrutura. Nesse caso, podemos então criar uma estrutura chamada vértice, que conteria A e D, ou o nome do vértice, e uma lista de tuples. Tuples é um tipo abstrato em Python, inclusive. Tá? Para quem não está lembrado bem, isso pode voltar na aula de linguagem de programação, que está explicadinho lá. Cada tuple seria formada por dois elementos, A e D do vértice adjacente e o seu respectivo custo de aresta. Normalmente, a construção do tipo abstrato grafo ela envolve como atributos a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e os pesos, no caso de um grafo valorado, e também as operações sobre esse grafo, que são inicialização do grafo, assim como a gente viu, inicialização de outras estruturas de dados ao decorrer do curso, que vai ser criar um grafo vazio, adotando-se algum tipo de representação, seja por matriz ou lista de adjacência, um método para a exibição do grafo, segundo a representação que foi adotada, determinação de número de vértices, uma operação também para inserção de um vértice, remoção de um vértice, inserção de uma aresta, remoção de uma aresta e determinação do grau de um vértice. Esses são as operações mais comuns que a gente tem do tipo abstrato grafo. Bom, agora saindo um pouco da teoria e indo mais para a prática da utilização dos grafos, agora vamos ver um exemplo de utilização de grafos para resolver um problema do mundo real. Mas antes disso, precisamos entender alguns conceitos. O primeiro conceito é o de árvore geradora mínima. Assumindo que estamos lidando com um grafo G não direcionado e com peso nas arestas, ou seja, um grafo valorado, uma árvore geradora mínima é uma árvore dentro desse grafo G que atinge ou visita todos os nós a um custo mínimo. Ou seja, utilizando as arestas com menores pesos possíveis a fim de chegar a todos os nós. Um exemplo de uso de uma árvore geradora mínima seria a instalação de fibras óticas num campus de uma faculdade. Imagine que cada nó da figura seja um prédio da universidade e cada aresta representa um trecho de fibra ótica entre os prédios. Cada trecho ele possui um custo associado, isto é, o custo da fibra, somado ao custo da instalação da fibra, mão de obra, tá? Pode ser qualquer um desses custos, ou os três somados. Com esses dados em mãos, os prédios e os custos de cada trecho de fibra ótica entre todos os prédios, podemos construir uma árvore geradora que nos daria um jeito de conectarmos todos os prédios sem redundância, ou seja, sem ter que passar a fibra ótica por um prédio mais de uma vez, desnecessariamente. Uma árvore geradora mínima desse grafo nos daria uma árvore com o menor custo possível para fazer essa ligação. A gente pode tomar como exemplo essa figura do lado aqui, onde eu tenho um grafo valorado e em vez de estar destacada a nossa árvore geradora mínima, que é um subgrafo desse grafo original, que atinge todos os vértices e não tem ciclos. Mas como podemos fazer esse tipo de árvore que parece ser bem útil para lidar com problemas reais em redes? Para isso, temos um algoritmo que garante a melhor construção possível desse tipo de árvore, o algoritmo de Kruskal. O algoritmo de Kruskal ele é um algoritmo em teoria dos grafos que busca uma árvore geradora mínima para um grafo conexo com pesos. Isso significa o quê? Que ele encontra o subconjunto de arestas que forma uma árvore que inclui todos os vértices, onde o peso total, dado pela soma dos pesos das arestas da árvore, é minimizado,
é o menor possível. Seu funcionamento se dá da seguinte maneira. Ele vai criar uma floresta F, que vai ser um conjunto de árvores onde cada vértice do grafo é uma árvore separada. Depois será criado um conjunto S contendo todas as arestas do grafo. E enquanto o S não for vazio, vai fazer o seguinte. Vai remover uma aresta com peso mínimo de S. Então aqui é bom que a gente sempre ordene S antes de entrar nesse enquanto aqui, nesse while, né, no caso. Então vamos supor que S está ordenada. Então vamos remover uma aresta com peso mínimo de S. Se essa aresta conecta duas árvores diferentes, então adiciona a floresta, combinando duas árvores numa única árvore parcial. Do contrário, vamos descartar essa aresta. Saindo do while, né, depois que S for vazio, ao fim do algoritmo, a floresta tem apenas uma componente conexa e forma uma árvore geradora mínima do grafo. Para finalizar essa nossa aula de introdução a grafos, agora vamos ver um exemplo de funcionamento desse algoritmo do Kruskal. Inicialmente temos o grafo original a ser computado, o algoritmo do Kruskal. Os números representam o peso nas arestas e no momento não existe nenhuma aresta selecionada. Em seguida, entrando naquele enquanto, né, do algoritmo, as arestas A e D e C e E são as mais leves do grafo e ambas podem ser selecionadas, né? Então, por acaso, aqui no nosso exemplo, vou selecionar a aresta AD. Agora a aresta CE é a mais leve, já que ela não forma um laço com AD, então ela pode ser selecionada. A próxima aresta é a ADF, com peso 6. Ela não forma um laço com as arestas já selecionadas, então ela é selecionada também. Agora, duas arestas com peso 7 podem ser selecionadas e uma é escolhida ao acaso. Aqui a aresta BD é marcada pois forma um laço com as outras arestas já selecionadas e, portanto, não poderá ser escolhida futuramente. Agora, a outra aresta de peso 7 é selecionada, pois cobre todos os requisitos de seleção. Igual ao passo anterior, outras arestas são marcadas para não serem selecionadas, pois resultariam em um laço, em um ciclo no nosso grafo. A gente não quer isso, né? A gente quer uma árvore. Para finalizar, é selecionada a aresta EG, com peso 9, e a aresta FG é marcada com vermelho. Já que agora todas as arestas disponíveis formariam um laço, então chega-se ao final do algoritmo e a árvore geradora mínima é encontrada. E por aqui encerramos a nossa introdução a grafos. Até mais!